pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências, né? Aqui quem tá falando é a professora Juscelia Soares. Hoje nós vamos dar início à semana 4 do PET, né? Vocês abrem o material de vocês, tá lá na página 45, que é o tema aí, continuando, na verdade, o tema anterior, né, da semana passada, que estávamos falando um pouco aí sobre os movimentos da Terra. Nessa semana, vocês perceberam que a gente vai continuar falando sobre o planeta Terra, mas agora nós vamos falar sobre o clima e o tempo, né, do nosso planeta. Vocês sabem que eles variam aí de acordo a região, eles variam de acordo o momento, né? Cada região do planeta aí vai ter esse clima e esse tempo específico aí, e eles são definidos, né? Na verdade, eles variam à medida que o tempo passa, eles vão variar naturalmente, né? As temperaturas, as condições climáticas mudam. Então, o tema da nossa semana é sobre clima e tempo, né? E a primeira pergunta que fica, que a gente pode imaginar, afinal, clima e tempo não é a mesma coisa? Não, na verdade, eles têm definições diferentes, tá? Vou pegar essa outra página aqui, que eu fiz um breve resumo que fala sobre isso, né? Clima e tempo. O que seria tempo e o que seria clima, né? Primeiramente, nós vamos definir o que é cada um. O tempo é o estado médio da atmosfera em um dado intervalo de tempo, né? Em um dado lugar. Então, nós falamos que o tempo naquele lugar, naquele momento, estava quente ou estava frio, né? Exemplo aí, ó, como tá na figura aqui, no dia do jogo, o céu estava claro e fazia muito calor, né? Então, traz duas informações aí, que fazia calor e que o céu estava claro. Então, são condições aí de tempo. Por quê? Fala que é no dia do jogo. Então, a primeira definição aí, que vocês podem perceber, que é um dia específico, ou seja, foi um intervalo curto, tá? Já o clima é algo que é uma característica da atmosfera, né? Que é uma das camadas de ar da Terra aí, que faz relação a um longo período, né? Enquanto o tempo é um período curto, o clima vai ser um período longo, né? Então, como tá no exemplo aqui, ó. A temperatura média do mês de maio em Pelotas foi de 18 graus Celsius. Só que essa condição aí levou muito tempo, né? Percebeu-se que todo mês de maio acontecia 18 graus nessa região aí de Pelotas, né? Então, é uma característica aí durante um longo período de tempo. Chegou a esses dados, não foi por causa de um dia que fez 18 graus, num mês que fez 18 graus, foi, na verdade, com bastante frequência, tá? Então, nós falamos que não é o tempo que é 18 graus, nós falamos que foi o clima, tá? Então, a primeira diferença que a gente percebe aí é que tempo é um período curto, já clima é um período maior, né? Aqui, noções básicas, o tempo é um estado momentâneo da atmosfera em um dado instante local, né? Por exemplo, a irradiação solar, temperatura, umidade do ar, né? Que é a quantidade de água e de vapor que está presente na atmosfera. Pode ser variável, né? Vai depender das condições climáticas da região, né? Do local. Já clima é o conjunto de fenômenos meteorológicos que caracteriza a condição média da atmosfera sobre um local, né? Então, a síntese de tempo num determinado lugar durante um período de tempo aí que pode variar de 30 a 35 anos. Então, nós estamos falando de um período mais longo. Aí se trata de clima. Período curto, tempo, tá bom? Voltando à nossa página lá. Aqui mostra uma reportagem, né? No início já do PET de vocês, já traz uma reportagem aí falando que a Defesa Civil emitiu um alerta, né, para a cidade de BH aí, falando que o tempo na terça-feira em Belo Horizonte, né, estaria seco, quente, né, deixa os índices de umidade, enfim, a reportagem conta alguns detalhes aí da previsão do tempo naquele dia, né? Então, vocês percebem que a previsão do tempo, né? Por que não previsão do clima? Porque clima é algo maior, né? É algo mais longo. E já tempo é algo temporário, né? Tempo temporário. Então, podemos observar nessa previsão do tempo algumas características importantes. A data, né? Que falou terça-feira, então não é quarta, não é quinta, falou o dia, né? E o intervalo de tempo, que era até às 18 horas do dia 20, né? Isso vocês perceberam que é um período curto, né? Afinal, a previsão de tempo atmosférica limita-se a um determinado momento, podendo aí sofrer algumas variações a curto prazo, né? Pode ser que a previsão do tempo era sol, mas aí veio chuva. Mas enfim, pode acontecer, porque afinal está analisando o tempo naquele momento, tá? Então, o clima corresponde ao comportamento das condições atmosféricas de determinado lugar por muitos
e sucessivos anos, né? Por muitos e sucessivos anos. Síntese de 30 anos, aqui já fala em 30, né? Varia de 30 a 35 aí. Quando se tratar de clima, tempo é algo temporário e clima é algo maior, né? Então, sofrem grande influência das massas de ar, né? A lógica, essas massas de ar, elas estão em movimento. Segundo o INMEP, né? INMEP aqui, ó, é o Instituto Nacional de Meteorologia, né? Que são... que logo na frente do material vem falando aí também. O tempo representa um comportamento de curto prazo dos fenômenos atmosféricos, já o clima refere-se ao comportamento dos fenômenos mais longos, tá? Continuando nessa figurinha aqui, ó. Opa. Período de médio e longo prazo. Para se definir o clima de uma região, devemos calcular aí, ó, as médias de precipitação, temperatura, umidade do ar, o vento, né? Então é feito um estudo aí para chegar à conclusão do clima de uma região, tá? Porque é algo variável, aí se chega uma média, né, daquilo que ocorre aí durante longos períodos, por isso que é clima, tá? Sendo assim, tempo é uma condição momentânea da atmosfera, então vem falando bastante só sobre clima e tempo, e uma condição permanente, né? E clima é uma condição permanente. Então, tempo é temporário e clima já é permanente. Por quê? Porque, na verdade, ocorre um estudo aí e é algo previsível, porque se faz aí algo maior, né? A médio e longo prazo, 35 anos, é muito tempo, né? Estudando aí determinadas características de um local, aí você pode afirmar com certeza, né? Mas é lógico que vai ter as exceções também. Enfim. Regiões climáticas. Então, no nosso planeta vai acontecer as regiões climáticas, são aquelas que predominam as condições, né, de determinado local. Vocês sabem, por exemplo, que tem região que é muito fria, né, vai ser a maior parte do tempo frio, e tem região que vai ser muito calor por muito tempo, né, e aí nós estamos falando de clima. Então, essas regiões climáticas, podemos dividir a Terra em 3 grandes regiões térmicas, né, então, se tratando de calor, a Terra, o planeta, ele pode ser dividido em 3 regiões térmicas e depois são subdivididas em 5, né? Polar, temperada, intertropical. Cada uma tem clima, fauna, flora específica, né? Por quê? Vai depender da região aí, vai depender do clima. Sabia que a natureza, a quantidade de plantas que vivem num local, a quantidade de animais que vivem num local vai determinar, vai ser aí resultado do clima que ali tem, né? Porque afinal de contas tem planta que não resiste calor e tem planta que não resiste frio, né? Então isso vai variar aí conforme a região. Imagina o urso polar, né, no deserto, não dá, né? Porque ele é adaptado à região fria, por exemplo, né? Aí nós estamos falando já de fauna, tá? Flora é a quantidade nós falamos de flora quando se trata da biodiversidade de plantas, tá? E fauna, a biodiversidade de animais, tá? Então, das 3 regiões climáticas que o texto falou aí, ó, temos zona polar, que é o norte e sul do planeta, zona temperada, norte e sul, e zona intertropical. Então, aqui vem falando um pouquinho sobre cada um, tá? Polar, né? Como vocês já imaginam, são os polos do planeta, né? Região aí o norte e no sul do planeta Terra. Então, é a zona térmica com menor temperatura média, sempre negativa, né? São regiões que recebem pouca luminosidade do sol, lembra? Então, nela estão os polos norte e sul. A vegetação aparece apenas nas menores latitudes, né? E nos meses mais quentes, sob a forma de tundra. Aí a vegetação é rasteira de musgo e líquens, tá? Já a região zona temperada, norte e sul também. Delimitada pelos paralelos aí do norte e sul, a zona temperada apresenta maiores amplitudes térmicas e pluviosidade. Tem temperaturas intermediárias, né, entre a zona polar e a zona intertropical, que é a terceira que nós vamos falar. A vegetação predominante aí é a taiga ou florestas de pinheiros. Exemplo de fauna de animais aí, esquilos, javalis, lobos, urso e alguns felinos. E agora a zona intertropical, né? Outra zona climática aí. Aqui o Brasil vai se situar nessa região intertropical. Situa-se entre os trópicos de Capricórnio e Câncer, né? Quando a gente estuda lá a geografia, a gente consegue perceber no planeta Terra essas regiões entre o trópico de Câncer e de Capricórnio. Tem maior temperatura,
né, e pluviosidade da Terra, os raios solares atingem essa região de forma quase perpendicular à superfície e tem grande intensidade aí de quê? De calor, né, que resulta numa fauna e numa flora variadas, porque afinal, calor faz numa temperatura intermediária aí, propicia a vida, né, vamos dizer assim, porque não é uma região nem muito quente e nem muito fria, tá certo? Então fica mais fácil de adaptar, né? Concentrado, maior biodiversidade, né? Variedade, biodiversidade, maior variedade de vida, né? Bio quer dizer vida e biodiversidade, diversidade de vida. Então, nessas regiões aí da zona intertropical vai estar situada aí a maior condição de biodiversidade do planeta, ou seja, que tem maior quantidade de fauna e de flora. Nela estão as florestas tropicais, como a Mata Atlântica, e equatoriais, como a do Congo e da Amazônia, por exemplo. Tá? Então, são essas três aí zonas climáticas, regiões climáticas aí que o planeta Terra, grandes regiões térmicas aí que o planeta Terra subdivide, né? Aí fala que depois ocorre uma subdivisão, mas nós não vamos adentrar nesse assunto, tá? Estação meteorológica, né? O que é uma estação meteorológica? Segundo o INEP, né, aquele Instituto Nacional de Meteorologia, essa estação, ela é a ciência que estuda aí a atmosfera e os fenômenos atmosféricos do planeta, né? Então, uma estação meteorológica, ela é um conjunto de instrumentos, de sensores que recolhem dados e faz análise do tempo, né? Então, uma estação meteorológica, ela vai fazer o quê? Ela vai trazer dados meteorológicos da atmosfera aí, e ela vai utilizar muitos aparelhos aí para poder fazer essa cronologia, para poder fazer essa análise do tempo aí. E esses instrumentos vai ser como que, ó, instrumentos que vão medir aí, que vão registrar a temperatura do ar, né? Vai registrar a velocidade do vento, a direção, se é norte, sul, que o vento está, né? Umidade do ar, qual a percentual de água, né? Que está naquela região. Radiação solar, como está a radiação do sol nessa região, tá? Chuva, qual a frequência, pressão atmosférica e entre outras variáveis aí. Existem estações meteorológicas convencionais e automáticas. Nas automáticas, né, as coletas de dados são totalmente automatizadas por sensores, tá certo? Que registram variáveis aí como direção do vento, aí chama anemômetro, né? Anemômetro aí é esse aparelho que vai codificar a velocidade e a direção do vento, tá? Radiação solar global, né? Que tem aí o piranômetro, tá? São nomes estranhos aí, mas a meteorologia é assim. Sensor de umidade do ar, aí quem é que faz isso? Olha só, higrômetro, tá? Temperatura, que é o termômetro, né? Muita gente conhece, já usou para medir a febre, né? Então, termômetro, só que não é daquele aparelho, né? Mas é uma espécie de termômetro aí que mede a temperatura local. Sensor, que mede a precipitação, né? Pluviômetro e sensor de pressão atmosférica, que é o barômetro. Então, são todos aparelhos aí, são todos instrumentos aí de coletas de dados que numa estação meteorológica tem que ter para fazer para coletar esses dados aí e finalmente trazer a previsão do tempo, a previsão do clima, né, numa estação meteorológica, ok? Aí logo após vai vir nossa atividade. Deixa eu ver se ficou alguma coisa para trás aqui. Aqui vem mostrando, né, um desenho, áreas da meteorologia, né, climatologia, estuda os fenômenos atmosféricos do ponto de vista de suas propriedades estatísticas para caracterizar clima em função de sua localização geográfica, né, estação do ano. E aqui vem mostrando no Brasil, por exemplo, né, regiões quentes, regiões tropicais, semiárida, que tem chuva, pouca chuva, muita chuva, né. Então, a climatologia aí é uma área da meteorologia, ok? Aí tem atividade agora para vocês fazerem. Qualquer dúvida eu estou aqui à disposição. Um abraço.